Hoje vamos recapitular o filme chamado Código de Conduta. O engenheiro Clyde Shelton está em casa com sua esposa e filha quando alguém bate à porta. Pensando ser uma entrega de comida, ele abre a porta e é atacado. Os ladrões o amarram, roubam a casa e um deles, Darby, diz a Clyde que o destino é implacável e o esfaqueia. O cúmplice de Darby, Rupert, avisa que não era para ele ter feito isso, mas é instruído a ficar quieto. Clyde é forçado a assistir sua esposa ser abusada e morta. Em seguida, sua filha é levada para outro cômodo para enfrentar o mesmo destino. Vários meses depois, o promotor assistente encarregado do caso de Clyde, Nick Rice, não consegue condenar Darby devido à falta de provas de DNA válidas. Com medo de prejudicar sua alta taxa de condenações, ele diz a Clyde que fez um acordo com Darby. Ele testemunhará contra seu cúmplice, Rupert Ames, que será condenado à pena de morte, enquanto Darby pegará apenas 5 anos de prisão. Clyde, visivelmente perturbado, não consegue acreditar e suplica a Nick para não aceitar o acordo. Mas Nick informa que já o fez. Clyde se sente traído por Nick e pelo sistema judiciário. Após um longo dia de trabalho, Nick volta para casa e se senta no sofá com sua esposa, Kelly. Para relaxar, ele conversa com sua filha ainda na barriga da mãe. 10 anos se passam. A filha de Nick cresce, mas ele continua ocupado como sempre. Novamente, ele perde o recital escolar dela. No mesmo dia, Rupert será executado por injeção letal e Nick estará presente com sua colega de trabalho, Sarah. As últimas palavras de Rupert afirmam que ele não foi responsável pelo assassinato da família de Clyde. Rupert recebe 3 drogas em uma ordem específica, mas em vez de morrer sem dor, ele sente uma dor extrema e morre em agonia. O diretor da prisão explica que eles não são responsáveis pelo sofrimento, pois isso nunca aconteceu antes. Logo depois, um policial entrega aos promotores uma garrafa com a frase "O destino é implacável" escrita nela. Nick reconhece a frase e a polícia investiga Darby, acabando por encontrá-lo em sua localização. Darby recebe uma ligação misteriosa que revela informações pessoais sobre ele, deixando-o paranoico. A voz na chamada instrui Darby a olhar pela janela, onde ele vê a polícia se aproximando. Em pânico, Darby atira contra os carros da polícia e depois recebe outra chamada da mesma voz abafada. A voz diz a ele que, se quiser evitar a prisão, deve se livrar da arma e ir para uma fábrica abandonada. Darby segue as instruções e encontra um policial dormindo em seu carro. Ele pega a arma do policial e o obriga a dirigir até um local deserto, onde Darby ordena que o oficial se ajoelhe. No entanto, Darby recebe outra ligação e descobre que seu salvador é Clyde. Darby tenta atirar em Clyde, mas a arma o paralisa com pontas revestidas de tetrodotoxina, deixando-o consciente, mas incapaz de se mover. Em termos simples, ele ainda pode sentir dor. Clyde então amarra Darby a uma mesa e faz preparativos médicos para prolongar o sofrimento dele, incluindo gravação e tortura lenta até a morte. Logo depois, Clyde joga as chaves das algemas para o policial no porta-malas e vai embora. Enquanto isso, Nick e Sarah discutem sobre a adulteração da injeção letal, e Nick acredita que Darby não é responsável por isso. Mais tarde, a polícia encontra o corpo de Darby e suspeitam de Clyde porque ele tem motivos e é dono do armazém onde Darby foi encontrado. A polícia vai até a casa de Clyde e o prende. Na prisão, Clyde exige um colchão novo em sua cela em troca de uma confissão, já que eles não têm provas contra ele. Nick inicialmente recusa, mas depois de saber que Clyde traumatizou sua família com o vídeo do assassinato de Darby, o promotor distrital Jonas Cantrell ordena que Nick faça o acordo. No tribunal, Clyde se representa e argumenta com sucesso que deveria receber fiança. A juíza está inclinada a concordar com Clyde, mas em vez disso, ele repreende ela por aceitar o precedente legal citado, acreditando que ela foi facilmente convencida e estava pronta para libertar um potencial criminoso. Clyde teve sua fiança negada e também foi preso por desacato ao tribunal. Depois de confessar a Nick, Clyde faz outra confissão em troca de um almoço de bife e um tocador de música. Ele menciona Bill Reynolds, o advogado de Darby, como sua confissão e revela que Bill está desaparecido há 3 dias. Clyde fala diretamente para a câmera dizendo a Nick que se ele quiser que Bill continue vivo, deve atender às suas exigências no dia seguinte às 13 horas. No dia seguinte, eles recebem o bife na prisão, mas chega 5 minutos antes das 13 horas. O diretor decide verificar novamente, e quando eles entregam a refeição, Clyde descobre que estão 8 minutos atrasados. Apesar disso, ele permanece calmo e revela onde Bill está. Ele também diz que o compromisso das 13 horas não era para ele.
Mas para Bill, então é melhor se apressarem. Nick corre para um helicóptero e voam para o local, enquanto Clyde ouve música e saboreia o bife com seu colega de cela que o havia ameaçado. Eles rapidamente se tornam amigos, mas Clyde estava apenas fingindo para conseguir o osso do bife. Ele aumenta o volume da música e dá o controle ao colega de cela para distraí-lo, e então o esfaqueia no pescoço até a morte. Os guardas vão até a cela de Clyde e o diretor fica furioso. Enquanto isso, Nick encontra Bill enterrado com uma máscara de oxigênio, mas infelizmente ele está morto. Levaram 15 minutos para chegar lá, então se Clyde tivesse recebido o almoço na hora certa, Bill ainda estaria vivo. Nick recebe uma ligação de Sarah informando que Clyde assassinou seu companheiro de cela e que o diretor está transferindo-o para confinamento solitário. Mais tarde, Nick visita Clyde em seu confinamento solitário e questiona o motivo de matar todas essas pessoas. Clyde explica que deseja responsabilizá-las por suas ações. Nick dá a Clyde a pulseira de sua filha e pergunta se sua família ficaria orgulhosa dele por buscar vingança em seu nome. Mas Clyde revela que sua esposa e filha não sentem nada porque estão mortas. Nick e Jonas encontram um funcionário do governo que fornece mais informações sobre Clyde. Ele explica que Clyde é um estrategista habilidoso, capaz de matar pessoas sem estar na mesma sala que elas. Se Clyde está na prisão, significa que ele queria estar lá. O companheiro de cela que ele matou não foi escolhido ao acaso. Ele foi um peão que Clyde removeu do tabuleiro. O responsável sugere que procurem a próxima peça. Nick e Jonas conversam com a juíza e solicitam que os direitos civis de Clyde sejam suspensos e que as visitas sejam restritas para garantir a segurança de todos. A juíza concorda e assina o documento, mas seu celular explode repentinamente quando ela atende uma ligação. Nick vai à prisão e encontra Clyde em uma sala de interrogatório. Ele pergunta a Clyde sobre seu parceiro e o motivo por trás de sua busca por vingança. Clyde fica furioso porque Nick ainda não compreende. Se ele realmente desejasse vingança, teria eliminado sua família há anos. Clyde dá a Nick uma última oportunidade, libertá-lo até às 6 horas, ou então todos morrerão. Clyde é levado para a solitária máxima por vários guardas. Enquanto isso, Nick e Sarah reviram documentos na prisão em busca de pistas sobre quem está auxiliando Clyde do lado de fora, mas não encontram nada. Sarah começa a questionar se foi correto fazer um acordo com Derby, mas Nick a assegura de que sim. Logo depois, Nick adota medidas de segurança, movendo toda a sua equipe para trabalhar durante a noite na prisão. Depois que o prazo de Clyde passa sem problemas, Nick permite que sua equipe saia. Enquanto Nick caminha até seu carro, vários assistentes dele são mortos em explosões de carros, incluindo Sarah, sua assistente. Como Clyde ainda está na prisão, Nick suspeita que alguém o esteja ajudando. Nick e Jonas se reúnem com a prefeita, que fica chocada ao saber que um homem preso causou tantos danos. Ela fornece guarda-costas para eles e os instrui a resolverem a situação rapidamente. Logo depois, Nick envia sua família para um local seguro, chamando isso de férias, e garante que eles não tenham cartões de crédito ou celulares que possam revelar sua localização. De volta à prisão, Nick tem uma conversa particular com Clyde do lado de fora, onde ele bate em Clyde e expressa sua frustração, argumentando que se tivessem tentado condenar Ames e Darby, eles poderiam ter saído em liberdade. Clyde responde acusando Nick de ser apático, dizendo que teria aceitado se ao menos tivessem tentado, mesmo que sem sucesso. Nick exige o fim das mortes, mas Clyde avisa que está apenas começando. No funeral de Sarah, um homem vestido de preto controla um robô militar equipado com metralhadora, dispositivo de pulso e lançador de foguetes. Ele desativa os carros e os imobiliza. O veículo de Jonas é atingido por tiros de metralhadora e posteriormente explodido para garantir sua morte. A prefeita fica chocada ao ver que Nick permitiu que a situação se arrastasse por tanto tempo. Ela considera demiti-lo, mas para aliviar a pressão da mídia, o nomeia como o novo promotor público. A prefeita emite uma ordem de emergência para bloquear toda a cidade, restringindo o movimento. Na cidade, Nick recebe um e-mail do contato de Sarah, que fornece informações sobre as propriedades que Clyde comprou. Nick descobre que Clyde possui uma pequena garagem perto da prisão. Ele e o detetive se encontram para investigar a garagem e descobrem um buraco no chão. Esse buraco é, na verdade, um túnel que Clyde construiu, passando diretamente por baixo da prisão. Nick percebe que Clyde buscou intencionalmente o confinamento solitário, permitindo-lhe sair da prisão sem ser detectado e cometer assassinatos enquanto enganava a polícia. O detetive verifica a cela de Clyde, mas ele não está lá. As evidências indicam que o próximo alvo de Clyde é a prefeitura.
onde a prefeita vai realizar uma reunião de emergência. Enquanto isso, disfarçado de zelador, Clyde consegue burlar a segurança e entra na prefeitura sem problemas. Pouco depois, ele planta uma bomba de napalm para matar a prefeita. O detetive e Nick chegam logo depois como precaução e devem prosseguir silenciosamente para evitar alertar Clyde de que estão atrás dele. Eles descobrem que Clyde está no 5º andar, logo abaixo da sala de conferências. Lá, encontram apenas uma mala que suspeitam conter a bomba. O especialista abre a mala e confirma que a bomba é acionada por celular e pode detonar em até 30 segundos. Alguns agentes são designados para monitorar o armazém de Clyde e notificar Nick quando o virem chegar. Clyde vai até seu equipamento no túnel e observa o início da reunião. Ele volta para sua cela e fica surpreso ao encontrar Nick esperando por ele. Clyde sugere outro acordo, mas Nick responde que não faz mais acordo com assassinos. Clyde então ativa a mala-bomba. Nick sai imediatamente, trancando a cela, enquanto o detetive fecha a passagem secreta. Ao ouvir o som do detonador, Clyde descobre a bomba que Nick escondeu debaixo de sua cama. Clyde sorri brevemente e volta para sua cama, olhando para a pulseira de sua filha enquanto a bomba explode. Na cena final, vemos Nick assistindo à apresentação musical de sua filha, um evento para o qual antes ele tinha dificuldade em encontrar tempo para comparecer. Espero que tenham gostado. Até a próxima.